Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 21, onde está escrito assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. A saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Amém. Este trecho do Evangelho começa com uma expressão que se repete muito na Bíblia: depois disto. Quer dizer, depois de tantas coisas que aconteceram, e eu gostaria de chamar a atenção de 2 coisas importantes que aconteceram. É que quando Jesus ressuscita, houve um alvoroço muito grande, porque Jesus Cristo simplesmente não precisou de ninguém para tirar a pedra que estava à boca do túmulo. Simplesmente saiu, a pedra saiu do lugar, Jesus Cristo saiu. Foi uma coisa fenomenal. Só que houve confusão, porque haviam colocado guardas no sepulcro, os sacerdotes tinham posto guardas no sepulcro, com medo que os discípulos roubassem o corpo de Jesus. E aí houve aquela confusão, os guardas disseram que os discípulos roubaram o corpo dele. Mas por que vocês viram? Por que vocês não impediram? Porque nós estávamos dormindo. E se vocês estavam dormindo, como é que viram que foram eles? Então, por causa disso, os discípulos estavam todos juntos, muito amedrontados, porque eles poderiam ser presos a qualquer momento. Domingo, Jesus Cristo simplesmente aparece no meio deles. Não entrou pela porta, não caiu do teto, simplesmente surgiu numa atitude muito costumeira dele: Shalom, paz seja convosco. Ninguém respondeu. Todo mundo ficou perplexo, parado. Havia no coração daqueles discípulos um misto de alegria, uma emoção tão forte, talvez vontade de gritar, de chorar. A admiração era tão grande que eles ficaram parados. E Jesus falou, disse, mas acontece que Tomé não estava lá. Jesus Cristo, da mesma forma, desapareceu. E quando Tomé chegou, você imagina, todo mundo em cima dele: você não estava aqui, o Senhor apareceu, o Senhor apareceu. Tomé, que era brabo, disse: não acredito, vocês olharam as mãos deles, colocaram o dedo do lado deles, então como vocês podem provar que era ele? Se eu não olhar a sua mão,
não colocar o meu dedo no seu lado, de modo nenhum poderei crer que era ele. E dessa forma, Tomé calou a boca dos amigos. Lá, segunda vez, Jesus aparece de novo. Pá, Shalom, Tomé. Agora eu queria parar para falar de uma coisa. Entre todos aqueles discípulos, havia uma emoção de perplexidade e de alegria muito forte. Mas um deles estava perplexo, estava feliz, mas também estava esperando que alguma coisa acontecesse. A ansiedade no coração de Pedro era muito grande, porque ele sabia que ele tinha feito uma coisa que os outros não fizeram e que o mestre viu. Um dia antes de tudo acontecer, Jesus tinha dito para Pedro assim: Simão, Simão, Satanás te reclamou para te peneirar como quem peneira trigo, eu, porém, roguei ao Pai que a tua fé não desfaleça. E Pedro, simplesmente cheio de si, poderoso, seguríssimo, disse: eu, Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte. E Jesus olhou para Pedro e disse: Simão, antes que o galo cante, tu vais me negar 3 vezes. Pedro nem respondeu, porque ele sabia, ele tinha certeza que não ia fazer isso com o Senhor que ele tanto amava. A Bíblia é um livro tão sério, mas tão sério, meus irmãos, que a Bíblia diz que quando Jesus foi preso, Pedro já o seguia de longe. Quando chegou lá no pátio da casa do sumo sacerdote, Pedro era friorento, era uma madrugada fria, os escarnecedores de Jesus acenderam uma fogueira para se aquecerem, e Pedro foi no meio deles e estava se aquecendo na fogueira dos escarnecedores, quando entra uma mulher em cena. Você tem que prestar atenção quando estiver lendo a Bíblia. Vai lendo muito bem, mas se aparecer uma mulher na cena, pare tudo, se ajeite na cadeira, porque vai ter coisa nova. Quando mulher entra, o véu se abre, as coisas vão acontecer. É sim. Pode ler do princípio da Bíblia ao fim. Mulher entrou em ação na Bíblia, coisa vai acontecer. Quando foi que abriu para este planeta a possibilidade da multiplicação de tudo? Quando Deus fez a mulher. E daí em diante não adianta. Vai ter coisa nova. Pode rir, leia lá. Vai acontecer uma coisa nova. Jesus Cristo está lá, os escarnecedores aqui na fogueira, Pedro também, todo mundo esperando. Entra uma mulher. A mulher diz: esse é um deles, ó, é Galileu, é discípulo do Nazareno. Aí começou a fofoca. Porque a mulher abriu a boca, botou Pedro na berlinda, estragou a história de Pedro, e Pedro se defendia. Coitado, quanto mais se defendia, pior ficava a situação dele, porque o sotaque o denunciava como Galileu. E a Bíblia diz em Mateus que Pedro praguejava e jurava: não conheço tal homem. Só que quando ele fez isso pela 3ª vez, o galo cantou, o som do canto do galo entrou direto nas comportas da memória de Pedro. Pedro se assustou, lembrou do que Jesus havia dito, olhou para Jesus, Jesus estava olhando para a cara dele. Então, agora, a Bíblia diz que dali Pedro saiu para chorar amargamente. Então agora, depois, Jesus Cristo foi julgado, foi condenado, foi crucificado, morto, ressuscitou, aparece,
no meio dos discípulos, todos tinham uma grande emoção de perplexidade, mas Pedro também, além de perplexidade, ele tinha uma grande expectativa. O que é que ele vai fazer comigo? E Jesus, a primeira vez, aparece, falou com todo mundo, paz seja convosco, recebei o Espírito Santo, e assim por tudo demais. Desapareceu. Segunda vez, e Pedro estava lá esperando. Ele vai falar comigo, ele vai me dar uma bronca, ele vai reclamar, ele vai se dirigir a mim especificamente. Vai, é agora, e Jesus, e não falou nada com ele. E Pedro ficou triste, porque Pedro estava esperando uma bronca, e Pedro sabia que merecia aquela bronca, e Pedro precisava saber o que é que o mestre estava pensando dele. Segunda vez Jesus aparece, e agora, paz seja convosco, Tomé, olha aqui minhas mãos, chega cá a tua mão, põe no meu lado. Então, enquanto Jesus lidava com Tomé, Pedro pensava, foi a vez de Tomé, depois vai ser a minha. Agora ele vai falar comigo, ele vai dizer alguma coisa para mim. Vamos embora, vamos, é agora. E Jesus Cristo foi embora, não falou com Pedro, coitado de Pedro. Eu não sei se você é assim, mas quando se tem um temperamento tipo o temperamento de Pedro, a gente prefere que a pessoa diga. A indiferença é o que tem de pior, não é? O inimigo do amor não é o ódio. O ódio é o contrário do amor. O inimigo do amor é indiferença. Jesus Cristo simplesmente não falou nada, Pedro não aguentou. Aí, quando você observa, no versículo 3, isto é muito importante, que você leia como está escrita a Bíblia. Simplesmente Pedro diz assim, vou pescar. Vou. Ele não disse vamos, ele disse eu vou. E os outros disseram, também nós vamos contigo. Nós vemos aqui exatamente a crentalhada, porque crente é assim, crente se convida. Crente vai junto. Tem aniversário de fulano, vai ter um bolinho, também vou. Não foi chamado, mas vai. Não é assim? É bíblico, é bíblico. Pedro diz assim, vou pescar, e outro dia uma senhora chegou na igreja e disse, irmã, eu quero que a senhora vá depois do culto comer um quibezinho lá em casa. Tá bom, irmã, tudo bem. Eu me surpreendi comigo, porque não foi isso que eu aprendi na minha casa. Eu já estava dizendo para o povo, vamos, que vai ter quibe na casa da fulana. Pois eu disse, não vamos não, ela não convidou vocês, convidou só a mim. Está desconvidado. E a turma, não, nós vamos sim. Você está vendo que isso é muito importante que você observe na figura de Pedro, que ele diz assim, eu vou. Primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Né? Está vendo que eu ainda lembro? Os outros disseram, também nós vamos. O que é que Pedro ia fazer? A Bíblia diz que eles desceram. Esses homens eram pescadores. Eles ganhavam a vida pescando, dali tiravam o seu sustento. Eles investiram dinheiro para comprar material de pesca e barco e tudo mais. A Bíblia diz que eles passaram a noite dando banho no anzol ou na rede e não apanharam nada. Que coisa frustrante, não é? Quando você está acostumado a fazer uma coisa, sempre fez e sabe fazer, e de uma hora para outra não dá certo. Frio da noite, noite toda, no mar que eles estavam acostumados, 7 homens, todos pescadores, não pegaram nada. Aí, lá na praia, a Bíblia cita aqui Jesus como uma brilhante estrela da manhã, no amanhecer do dia. Não se sabe há quanto tempo Jesus estava lá. O fato é que ele já tinha uma fogueira e ele já tinha peixe na fogueira, preparado o café da manhã. Ele olhou aqueles homens e fez uma pergunta. E nós precisamos prestar muita atenção quando Deus faz perguntas,
Porque quando eu pergunto porque eu não sei a resposta. Mas quando Deus pergunta, é diferente. Porque Deus sabe todas as respostas. Se nós pegarmos em ordem as perguntas que Deus faz na Bíblia, começando em Gênesis, eu vou dar só um exemplo. Quando Deus faz a quarta pergunta da Bíblia, ele se dirige a Caim e diz: Caim, por que estás irado? Ora, você já pensou se Caim tivesse pensado, é mesmo, por que eu estou irado? Por que é que eu estou com tanta raiva do meu irmão? Ele não me fez nada, ele não me prejudicou. Por que eu estou com vontade de matar meu irmão? Por quê? Se ele tivesse se perguntado, talvez ele não tivesse entrado para a história da humanidade como o primeiro homicida, na realidade um fratricida, mas ele não se perguntou. Ele simplesmente fez. Quando Deus faz perguntas, é porque Ele quer que você busque trabalhar os seus motivos. Qual foi o incentivo que veio mexer com motivos que estavam lá dentro e você ficou motivado a agir daquela forma? Ele quer que você se pergunte. Agora aqui Jesus está fazendo uma pergunta. Tendes aí, porque aqui ele já tinha peixe na fogueira. Tendes aí alguma coisa de comer? Jesus estava simplesmente perguntando para eles, querendo que eles pensassem, é mesmo? Porque nós estamos aqui a noite toda. Jesus queria que eles chegassem à conclusão e que eles mencionassem, passamos a noite, não temos nada. E eles disseram, não. E Jesus então diz, lançai a rede à direita do barco e achareis. Tão simples, não é? Eles estavam no lugar certo, eles estavam no barco certo, o mar era aquele, tudo certo, mas eles estavam olhando para o lado contrário. A visão estava errada. O lugar era aquele, o barco era aquele, eles sabiam pescar, o mar, tudo, mas a visão estava errada. Como é difícil produzir quando nós não estamos na visão de Deus. A igreja é de Deus. A igreja não é uma criação dos discípulos. E não adianta remar contra a maré. Não adianta se colocar na contramão de Deus. A igreja tem que andar na visão de Deus. Se nós não nos colocamos na visão que Jesus Cristo tem para a sua igreja, nós podemos fundar um grande clube. O MST cresceu, não precisou do Espírito Santo. O PT cresceu muito, não precisou do Espírito Santo. Ora, não vamos muito longe. O islamismo cresce, não precisa do Espírito Santo. Mas o nazismo também cresceu muito. Poderoso, rico, não precisou do Espírito Santo. Então, às vezes, nós vemos ministérios se agigantarem. Olha aí como Deus está ajudando. Não sei, não. Não sei. Se não cresce, o verdadeiro crescimento enraizado em Cristo não é a igreja de Deus. A visão deles estava errada. Quando Jesus Cristo diz, lançai a rede ao lado direito do barco e achareis, eles lançaram e não podiam puxar de tantos peixes. Mas aqui tem uma coisa. A Bíblia diz, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, quem era o discípulo que Jesus amava? João? É interessante. Todos nós dizemos que é João. Você sabia que Jesus Cristo nunca disse assim, ei, eu amo a João? Nunca. Mateus não diz que João era o discípulo que Jesus amava.
Marcos não diz que João era o discípulo que Jesus amava. Lucas não diz, só quem diz é João. E todo mundo aprendeu o que é. Só quem diz, eu sou o discípulo que Jesus amava, é o próprio João. E nós aceitamos. Né? Não é interessante isso? Mas só que João estava certo. Você viu 7 discípulos de Jesus, só um reconheceu que era o mestre. Significa que esse rapaz tinha uma intimidade especial com Jesus. Existia alguma coisa, não se sabe se foi o timbre da voz, o sotaque, o modo de falar, alguma coisa chamou a atenção de João. Ele disse: é o mestre. Nós precisamos de pessoas assim conosco. Pessoas que podem reconhecer, que podem perceber a presença de Jesus em qualquer lugar. Não é? Precisamos de João no nosso púlpito, precisamos de João no nosso trabalho, precisamos de João no nosso círculo de amizades. Porque são pessoas que reconhecem, ele está aqui. Pessoas que têm intimidade com ele. Quando ele disse isso, Pedro tinha tirado a capa, se enrolou, caiu no mar. E aqui nós vamos ver uma coisa muito importante. Todos os 6 discípulos foram para os peixes. E Pedro ficou parado. Pedro não foi para os peixes. Pedro não foi para a praia, onde Jesus estava. Ele ficou no meio. Para onde será que ele vai? Será que ele vai para a bênção, que são os peixes, ou vai para o doador das bênçãos? O que será que vai prender a atenção de Pedro? Se Pedro foi ali para pescar peixe, ele vai se dirigir para os peixes. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Mas se Pedro foi pescar Jesus, ele vai para Jesus. Nós vamos ver que Pedro não foi logo para os peixes. Porque Pedro, quando disse vou pescar, ele não estava dizendo para ninguém que ele ia pescar peixe àquela hora da noite. Eu quero chamar a atenção de vocês a um momento aqui em Mateus, no capítulo 4. Há um momento no capítulo 4, no versículo 18, presta atenção a esse versículo. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, que é o de Tiberíades, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as suas redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Presta atenção. Esses 2 homens são pescadores. Eles investiram dinheiro em material de pesca. Eles são adultos, eles têm família. A profissão deles é pescar. E eles estão cuidando na sua profissão, do seu trabalho. E Jesus simplesmente passa lá e diz assim: ei, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles largam tudo e seguem Jesus. O que foi que aconteceu? Que voz é essa que atinge as comportas da alma de 2 homens? Muda o interesse deles, muda tudo e faz com que eles deixem tudo para trás para seguir. Que poder é esse? A Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Mas esta voz tem alguma coisa em si. Esta voz
que diz para o morto de 4 dias, Lázaro, sai, e ele vem. Esta voz que diz para a tempestade, para, e ela sossega. E para o vento, sossega, e ele sossega também. Esta voz, ela entra nas comportas da alma de 2 pecadores, pescadores, e faz com que a vida deles tenha uma divisão antes daquele momento e depois daquele momento. Aquela voz foi ali para fazer toda a diferença na voz de Pedro e de André. Só mais um exemplo. Havia em Cafarnaum um homem chamado Levi, que nós o conhecemos por Mateus. Levi era um homem evitado por todos. Ninguém gostava dele porque ele era coletor de impostos. Era considerado o inimigo do povo judeu. Ele ficava em Cafarnaum numa posição muito estratégica. De um lado ficava um território dominado por Herodes Antipas e de outro lado o território dominado por Herodes Filipe. E ele ficava ali na coletoria. Ninguém saía, ninguém entrava sem pagar imposto na mesa de Mateus. Um dia, Jesus chegou em Cafarnaum e entrou e foi direto na mesa dele. Chegou lá, olhou no rosto de Levi e disse para ele, segue-me. Só isso, segue-me. Levi deixou tudo, seguiu Jesus e nunca mais foi coletor de impostos. Que voz é essa? Que fez toda essa diferença na vida de Pedro. Pedro, quando foi ali naquele mar, ele não disse, eu vou pescar peixe. Ele diz, vou pescar. Eu vou me colocar na mesma posição que eu estava. Quando essa voz, que hoje já não se dirige a mim, ela atingiu a minha alma, ela veio aos meus ouvidos, ela mudou a minha vida. Eu não posso mais viver sem ouvir essa voz. É isso que ele foi pescar. Nós precisamos saber, quando Deus tirou Israel do Egito, primeira palavra que Deus disse para Israel foi, ouve, 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 ó Israel, sou eu, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ouve. Nós precisamos saber que Jesus Cristo dita para João 7 cartas, uma para cada cidade, aonde tinha igreja na Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma tinha o seu problema. E para cada uma Jesus se apresentava como remédio para aquele problema. Mas para todas ele termina com a mesma admoestação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se a palavra é para a igreja, tem que ter ouvidos espirituais. Porque só quem tem ouvidos espirituais pode ouvir o que o Espírito diz. E se não tiver nascido no Espírito, não pertence à igreja. Interessante. Muitos de nós, hoje, não percebemos que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você está ouvindo? Eu as chamo e elas me seguem. Quando Deus chamou Abraão, ele disse, Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual era a terra? Aquele momento era um momento tremendo da vida de Abraão, porque Terá, o seu pai, tinha morrido e ele se tornou patriarca semita. Então tudo estava muito bem para ele. Abraão estava na Mesopotâmia. Eu morei na terra de Abraão 3 anos. Morei em Ur dos Caldeus, extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait.
eu tomava com meu marido e meus filhos um avião de lá, ia para Bagdá, 1h10. E de Bagdá para o Cairo, 1h20. Esse homem saiu a pé, Abraão, montando e desmontando tenda no deserto com seus rebanhos, sua esposa, seu sobrinho, cruzando o deserto de Abadã, entrando para chegar na Palestina a pé. Única coisa que ele tinha era uma promessa de uma voz que um dia diz: deixa a tua terra, tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ele tinha isso. Deus não disse qual era a terra. Ele saiu para que a qualquer momento Deus dissesse para ele: Abraão, é aqui. Então, de dia, ele ia atento àquela voz que podia falar com ele. Na hora de dormir, Senhor, eu vou dormir. Acordou, Senhor, eu acordei. Ele teve que desenvolver uma consciência auditiva à voz de Deus. Ele estava trabalhando, fazendo tudo, mas a atenção auditiva dele estava numa voz que podia falar a qualquer momento. Um dia, não sei depois de quantos meses ou anos, ele chegou nos carvalhais de Manre, onde habitavam os cananeus. Quando ele pisou, Deus disse para ele: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Esta é a terra que sob juramento eu dou a ti e a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu comprimento e na sua largura. Olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, que tudo que vem será teu e da tua descendência. Ele desenvolveu. Um dia, quando ele subiu o Monte Moriá para sacrificar o filho já estava deitado para ser sacrificado. Quando ele está descendo o cutelo, Deus disse: Abraão, eis-me aqui, Senhor, chega. Por quê? Porque ele reconhecia a voz de Deus. Porque o ouvido dele estava pronto para uma voz específica. Quando Deus chamou Moisés no deserto, foi 40 anos depois que Moisés estava purificando os ouvidos de todo e qualquer som. 40 anos num deserto, meus irmãos, ensinam você a conviver com o silêncio. Lá, quando Moisés estava com 80 anos, 40 anos de deserto, praticando uma profissão de pastor de rebanho que não é seu. Ele ficou 40 anos fazendo estágio em dirigir rebanho que não lhe pertencia no deserto, para um dia ficar 40 anos no deserto, lidando com o rebanho que também não era dele, que era de Deus. Aí ele seguiu na direção do Horebe e Deus tocou fogo numa sarça. E ele diz: vou ver esse fenômeno. Vou ver esse fenômeno. Quando ele chegou lá, que a atenção dele, que Moisés tinha uma mente absolutamente científica, ele era um príncipe egípcio. Deus disse: Moisés, Moisés, não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, que o lugar em que pisas é santo. Quem és tu? Eu sou. Eu sou. Preste atenção. Naquele momento em que a atenção dele estava totalmente voltada para aquele fenômeno, não havia nenhuma difusão na atenção auditiva dele. Deus diz: Moisés, Moisés. Ele aprendeu que aquela voz era a voz de Deus. Ele teria que estar com o ouvido preparado para essa voz durante os 40 anos seguintes. Como é que ele ia
dirigir o rebanho de Deus no deserto, sem ouvir a voz de Deus? Quando Jesus Cristo diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, significa que não dá para ser ovelha de Deus cruzando este deserto do século 21 sem ouvir a voz dele. Você tem ouvido a voz de Deus? Às vezes você não está nem interessado. Desculpe eu lhe dizer isso. Quantas vezes as pessoas vão me buscar no aeroporto e põem dentro do carro com toda gentileza, tasca ali um louvor bem alto e depois diz assim, irmã, como é que está o seu ministério? Eu digo, vai bem. Mas e lá o projeto com as crianças? Vai bem. Irmã, será que a senhora podia me explicar se então você tirar a música? A senhora não gosta de louvor? Eu digo, meu filho, ou eu ouço louvor ou eu falo com você. As pessoas botam, agora virou uma moda botar música. Ontem eu tive problema lá na igreja do pastor Silas Malafaia. Daqui a pouco eu disse, meu filho, você faz um favor, você para de tocar, porque senão eu vou prestar atenção à sua música, eu não vou pregar. Para difundir a atenção, olha, as pessoas chegam em casa, ligam a televisão, ligam o computador e vão para o telefone. Porque as pessoas têm que estar cercadas de barulho. Vou lhe dizer mais uma coisa. Tem uma música que a igreja canta assim: eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Na tele... Oh, se Deus está no silêncio, então por que eu faço barulho? Eu não tenho nada contra a bateria. Bateria é um instrumento completamente bíblico. Mas então, por que eu faço tanto barulho? Se eu estou dizendo que Deus está no silêncio, e eu estou buscando a Deus no silêncio e faço barulho, é um negócio doido. A gente já não sabe mais o que diz, já não sabe mais o que faz. Não é? Não é assim? A Bíblia, acabamos de ler no Salmo, que Deus criou todas as coisas pela sua palavra, não foi? Mas aí a gente diz, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar. E como é que o Salmo diz que foi pela palavra de Deus? Aí a gente vai e canta que foi pelas mãos. O que é isso? É uma maluquice. Não estamos ouvindo o que o Espírito está dizendo à igreja, porque não temos tempo, não temos prazer. Você percebe hoje uma igreja que parece que tem medo de ouvir a voz de Deus. Sabe, quando Deus diz para Moisés, fala com o povo que se santifique, porque eu quero falar com eles, o povo diz para Moisés, não, Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Não fale, porém, Deus conosco, para que não morramos. O homem passou a ter medo de Deus. Primeira reação do homem no pecado. Deus vinha todos os dias na virada do dia para encontrar com Adão e Eva. E quando Deus chegava era uma alegria. Eles se abasteciam de Deus e se deleitavam na presença de Deus. E quando Deus ia embora, eles ficavam na expectativa da próxima visita. No dia que pecaram, Deus chega lá, não tinha ninguém esperando por eles. Então Deus diz, Adão, Adão, onde estás? E Adão lá, ó, atrás da árvore, ouvi tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. O que é isso? Ontem, tudo o que ele queria era a presença de Deus. Hoje ele diz, eu tenho medo de ti. E porque tenho medo de ti, eu me escondo atrás da árvore. Por quê? Porque a árvore, eu pego a árvore, eu vejo. A árvore me protege, mas tu não me proteges. Eu me dou melhor. Eu sou mais protegido por uma árvore do que pela tua presença. Daí o homem começou a rejeitar a presença de Deus. Mas no dia em que essa voz específica atingiu o coração daqueles dois pescadores,
fez uma divisão na vida deles, antes daquela voz e depois daquela voz. Dali em diante, Pedro começou a se deleitar naquela voz. E no dia em que Jesus Cristo não falou com ele, ele sentiu saudade daquela voz. Ele sentiu que não dava mais para viver sem aquela voz. E ele foi buscar. Ele foi buscar, porque ele sabia que sem aquela voz não adianta viver e não daria mais para viver sem ela. E quando ele chegou, que ele diz, vou pescar, ele diz, eu vou me colocar na mesma situação, no mesmo lugar, para ver se de novo essa voz vem ao meu coração. E ele foi. Ele diz, buscar-me-ás, e eu serei achado de ti, se me buscares de todo o teu coração. Meus irmãos, Jesus Cristo foi ali na praia por causa de Pedro. E quando ele diz para os discípulos, lançai a rede ao lado direito do barco e achareis, que eles lançaram, Pedro ficou perplexo, parado, estático dentro d'água fria naquela madrugada. E depois a Bíblia diz que Pedro de novo entrou no barco, ajudou por ali, e Jesus Cristo diz para eles, venham comer. Eles vieram. Nesse momento em que todos os discípulos, os 7, estavam ali com Jesus, e Jesus servindo para eles pão e peixe, assado na brasa, Jesus Cristo olha para Pedro, aquele homem que tinha chorado já há 3 dias, chorando, porque ele amava o mestre e ele lembrava do que tinha feito. Ultimamente sofrido porque a voz não se dirigia ao coração dele. Jesus olha aquele Pedro no meio de todos os outros e diz, Simão Barjonas, filho de João, tu me amas mais do que a todos esses? Você pode imaginar o fogo que atingiu o coração de Pedro. Jesus falou com ele. Então vem toda a alegria, vem todo o fogo, vem queimando tudo. E Pedro é tomado de uma alegria tão grande que ele se contém e diz, Senhor, eu gosto de ti. Jesus diz, alimenta os meus cordeiros. Daqui a pouco Jesus vem de novo e diz, Simão Barjonas, filho de João, tu me amas mais do que a todos esses? E Pedro diz, Senhor, eu gosto muito de ti, então alimenta as minhas ovelhas. E vem a terceira vez, sabe por quê? Porque Pedro, em volta da fogueira dos escarnecedores, negou a Jesus 3 vezes. Agora, na fogueira de Jesus, ele tem que confessar o amor 3 vezes, porque o amor cobre multidão de pecados. E Jesus vai perguntar pela terceira vez. Enquanto lá, na fogueira dos escarnecedores, a voz daquela mulher era de acusação, aqui, a voz era de Jesus, trazendo do fundo da alma de Pedro a confissão do amor, porque Jesus sabia que ele o amava. E quando ele pergunta a terceira vez, Simão Barjonas, filho de João, tu me amas mais do que a todos esses? Ele diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta o meu rebanho. Nós vemos aqui que Jesus foi ali para trabalhar Pedro, para curar a alma de Pedro. A alma de Pedro estava tão ferida com a lembrança da fogueira, que talvez ele nunca mais fosse poder ver uma fogueira na vida dele sem lembrar do que ele fez. Mas Jesus vai lá e cura a lembrança da fogueira. E daí em diante, quando Pedro visse uma fogueira, ele ia lembrar do Senhor Jesus na praia com ele. Não é? Porque Deus está interessado em curar
a nossa memória. O que nós podemos ver aqui? Quantas vezes nós começamos a nossa vida como filhos de Deus com um fogo muito grande e um amor muito grande por Jesus Cristo, mas depois nós vamos nos desviando, é isso mesmo, vamos saindo como um trem que vai se afastando dos trilhos e nós nem percebemos que esquecemos do Senhor do nosso coração. Uma das coisas mais tristes que eu vejo quando Jesus Cristo escreve a carta à igreja para Laodiceia, não é apenas que ele está do lado de fora, numa situação patética, gritando para ser ouvido. Não é. É que dentro da igreja, ninguém está sentindo falta dele. Ele não faz falta dentro da igreja. Aquele povo não ouve a voz dele que está do lado de fora, porque também não está interessado por ele lá dentro da igreja. Mas quando nós vemos a carta que Jesus Cristo escreve para a igreja em Éfeso, nós vemos Jesus Cristo falar: olha, eu sei que vocês são uma grande igreja. Ele diz: vocês, eu conheço tanto o teu labor como a tua perseverança, e que tu não podes suportar homens maus, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Vê que igreja maravilhosa. Ele diz: tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Preste atenção. Você está fazendo tudo direitinho pela igreja. Você está trabalhando, você está se esforçando. Ele diz: mas você abandonou o seu primeiro amor. E ele dá para ela a receita do retorno. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e retorna. Ele não diz: tu deixaste o teu primeiro amor, tu abandonaste. Não foi uma coisa que foi feita assim de uma hora para outra, foi devagar. Você vai saindo devagar. Você começa a orar menos. Você começa a ler menos a Bíblia. Você vai diminuindo tudo, vai esfriando pouco a pouco. É uma coisa gradativa que vai entrando. Olha, se você pegar uma panela de água fervendo, e quando ela está bem fervendo, você joga uma rã lá dentro, a rã bate na água e pula e vai embora. Mas se você pegar, botar uma panela de água fria, bota a rã lá dentro e põe no fogo brando, não se preocupe, a rã vai se adaptando à temperatura da água e você cozinha a rã sem que ela se mova. Nós hoje estamos sendo cozidos pelo gradualismo. Nós estamos sendo gradativamente cozidos pelo calor do mundo. Enquanto Paulo, em Romanos 12, ele diz: não vos conformeis com este século, significa não andeis de conformidade, não vos adapteis. É o que nós estamos fazendo. Nós vamos nos adaptando pouco a pouco. Às vezes ainda criticamos, mas vamos nos adaptando. Muito fácil. Programas de televisão que há 20 anos não suportaríamos, hoje nós os temos como inocentes. Os hábitos, os costumes, a educação dos nossos filhos, a roupa, principalmente das moças. Você vai a uma piscina e você não entende qual é a santa, qual é a prostituta, porque todas se vestem do mesmo modo. O que é isso? Gradualismo. Ah, mas é a moda. E quem é que dita a moda? A moda é ditada por alguém que não é dirigido pelo Espírito Santo.
Mas normalmente a moça tem um pai, uma mãe, um tio ou um marido para dizer o que é que ela deve usar. Ah, mas se eu disser, ela não faz. Espírito de desobediência. Então você vê que nós estamos sendo cozidos pelo gradualismo. Resistimos um pouquinho no início e depois somos engolidos. E assim a nossa vida está desse jeito na igreja. Assim como a rã se choca com a água fervendo, nós nos chocamos com as coisas do mundo, mas depois podemos ser cozidos pelo gradualismo, pouco a pouco. A receita que Deus dá para essa igreja, que foi caindo do seu primeiro amor, que foi se desviando, ele diz, abandonaste. Quer dizer, tu foste esfriando. A receita que ele dá para essa igreja não é leia mais a Bíblia, oferte para missões, entregue dízimo dobrado, não. Ele diz, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e retorna. Eu digo que isso é lar. L de lembrar, A de arrepender-se, R de retornar. É preciso que você tenha um comportamento de arrependimento. Arrependimento é um ato que deve ser contínuo na nossa vida. Você lê, você pensa, você trabalha. Como a minha vida era, por que mudou? Por que eu parei de ler a Bíblia? Por que eu não separo mais tempo para oração? Olha, Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele fez coisas maravilhosas visivelmente, porque hoje ele está e nós não podemos vê-lo. E aqueles discípulos presenciaram coisas fora do comum. Ele ressuscitava os mortos, curava enfermos, libertava de demônios, andou sobre o mar, ordenava para o vento e para a tempestade, multiplicava comida. Eu, se fosse discípulo de Jesus Cristo naquela época, uma vez que ele era meu mestre, teria dito para ele, mestre, me ensina como é que ressuscita os mortos, porque eu sou louca por ressurreição. E eu tenho certeza que ele ia me ensinar. Você sabia que nenhum discípulo de Jesus pediu a ele para aprender a ressuscitar mortos? Sabe o que foi que aqueles discípulos pediram? Mestre, ensina-nos a orar. Significa que a oração de Jesus era muito mais impactante do que todos os milagres. Como? Não sei. Mas eles pediram. E é interessante que quando eles disseram isso, Jesus Cristo, numa facilidade, disse, tudo bem, quando orardes, dizei, Pai, nosso que estás nos céus. Eu tenho certeza que aquilo dali foi uma bomba na cabeça dos discípulos. Pai, eu posso chamar a Deus de Pai? Aqueles discípulos conheciam todas as orações do Antigo Testamento, mas nunca viram nenhum rei, nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum patriarca chamar a Deus de Pai, nem Abraão, que era amigo de Deus, nem Davi, que era segundo o coração de Deus. Ninguém chamava Deus de Pai. Agora, como é que Jesus diz? Quando orardes, dizei, Pai. Era isso que era impactante na oração de Jesus. É que havia um caminho aberto, havia intimidade, porque Pai tem o colo pronto, tem os braços que querem receber, tem a mão que afaga, tem o rosto num sorriso, também tem a mão que disciplina. Pai recebe, Pai não expulsa, Pai não maltrata, Pai abraça. Pai tem tempo para os seus filhos. Então, quando vocês estiverem juntos, digam, Pai nosso.
Mas tu, sozinho, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Nós precisamos voltar. Lembra-te de onde caíste. Precisamos separar tempo para pensar. Se hoje nós não estamos mais frios e piores espiritualmente do que quando começamos. Arrepende-te, quer dizer, não precisa chorar. Simplesmente tomar posição. Arrependimento é metanoia do grego, é um retorno de 180 graus. E retorna à prática das primeiras obras. Começa a praticar a justiça. Quando a pergunta vem por boca do profeta Miqueias, o que Deus requer de ti, ó homem? Ele diz que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes com integridade na presença do teu Deus. Assim, meus irmãos, quando a palavra de Deus diz, Jesus abre a boca e diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo, elas me seguem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que nós estamos ouvindo? Será que nós estamos querendo ouvir? Ou será que nós não estamos nem aí? Nós vivemos seguramente o final dos tempos. Saiu em fevereiro deste ano a pesquisa do satélite GRACE da NASA, que é um satélite que pesquisa água doce no planeta, porque vai faltar. Estados Unidos quer saber onde tem, lógico. Então, foi lançado o resultado da pesquisa e entre essa toda pesquisa diz que o rio Eufrates já secou 40%. Nós sabemos que o Eufrates vai secar. Está escrito em Apocalipse 16, se você quiser dar uma olhadinha, é rápido por causa do nosso tempo. Apocalipse 16, no versículo 12, está escrito: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Isso nós sabemos. E quando você lê Isaías 11, no versículo 16, você vê que se o Eufrates já secou 40%, Isaías 11 está dizendo no versículo 15, o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates e ferindo-o dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Os 60% que tem serão divididos em 7 canais. O Eufrates fala de Síria. Eu morei, digamos aqui, Ur dos Caldeus, extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait. O Eufrates desce daqui de Damasco, o Tigre desce daqui de Bagdad. Os dois se encontram aqui nesse vértice que nós chamamos Gurna, aonde tem o paraíso terrestre. Eu morava 10 minutos do paraíso terrestre. Eles se encontram aqui e formam um rio muito pequeno, que é chamado Shatt al-Arab, porque Shatt em árabe significa rio. E eles desembocam no Golfo. O Golfo é formado pelas águas do Oceano Índico e a água desse rio Shatt al-Arab. E bem aqui em frente, tem as montanhas do Ararat. E aqui, onde eles se encontram, é exatamente Gurna, onde tem o paraíso terrestre, onde viveu Adão e Eva. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque todas as vezes que você lê Eufrates na Bíblia, você vê assim, o grande. Quando Deus fala do Eufrates, ele diz o grande rio Eufrates. Quem disse que o Eufrates é grande? Ali mesmo tem o Nilo, que é muito maior.
O Mississippi é maior, o Missouri é maior, o Amazonas é maior. Por que ele é grande? Porque ele é o rio profético da Bíblia. Esse rio, Eufrates, ele viu a formação do homem. Ele presenciou quando Deus fez o homem. Ele presenciou quando Deus fez a mulher. Ele presenciou a queda do homem. Ele presenciou o primeiro homicídio. Ele presenciou a expulsão do homem do paraíso. Ele presenciou a expulsão de Caim. Esse rio, que presenciou todo o princípio. Se você ler Apocalipse, você vê que tem os anjos que estão presos no Eufrates. Os ventos que estão presos no Eufrates. Tem a hora marcada, o dia. Esse rio é que vai ser o caminho para a última batalha. Ele vai secar e o leito dele formará estrada para que Jerusalém seja atacada. Está escrito na Bíblia, está. Você lê isso no Apocalipse de Isaías, você vê isso no Apocalipse de João. Se você ler as revistas de hoje, os jornais científicos de hoje, os que antes criticavam a Bíblia, eles estão escrevendo cientificamente o Apocalipse de Isaías, no capítulo 24. Eu fiquei apavorada. Quando eu tomei um avião em Charlotte, vim para o Brasil, abri a revista da companhia US Air, e eu li a análise científica para esse Rio Mais 20 que teve, e eu disse, não, isso aqui é o Evangelho, isso daqui é Apocalipse de Isaías. Não era. Eram os cientistas dizendo. Nós estamos vivendo os tempos finais. Isso não é para fazer medo a ninguém. Porque Jesus Cristo disse que quando esses horrores começassem, ele diz, alegrai-vos e exultai, porque está próxima a vossa redenção. É para que nós possamos olhar a realidade. Porque de uma hora para outra parece que a igreja bebeu e ficou embriagada e não consegue ver a realidade. Nós estamos vivendo como ímpios, tendo título de crentes. Nós não estamos buscando o Senhor da nossa vida. Nós não estamos dando valor mais ao sangue que um dia foi derramado. Deus não terá por inocente quem fica chamando o seu santo nome em vão. É preciso que você busque essa voz. É preciso que você busque. A Bíblia diz, em Isaías, versículo 21 do capítulo 30, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Esta voz tem acompanhado você todos os dias. E quando você deixa a sua Bíblia fechada para poder ir para a internet, para poder ir para a televisão, o seu coração lhe diz, podia ler um pouquinho a Bíblia, mas depois eu leio. Sempre vem alguma coisa lá do seu coração. É o Espírito de Deus se movendo em seu socorro. Mas você despreza. Mas você é culpado porque você ouviu. Nós precisamos trabalhar os ouvidos do nosso coração. É preciso que nós cheguemos a essa posição de Pedro, de sentir saudade dessa voz, de nos recusarmos a viver sem essa voz. É preciso que nós saibamos que nós servimos a um Deus que fala, a um Deus que é vivo, e que nós somos comprados pelo sangue do seu Filho. E Deus não está brincando com isso. Portanto, meus irmãos, uma vez que Pedro sentiu essa saudade, vamos orar para que essa saudade dessa voz que um dia atingiu a nossa alma, que essa saudade
seja de novo vivificada em nós e que nós procuremos de todo o nosso coração ouvir de novo essa voz, fechar os olhos e perceber que Deus está se movendo para que nós possamos seguir o caminho que Ele hoje tem para nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós.